Bom, gente, e agora eu vou mostrar para vocês o modelo, né, de plano de aula. Lógico que quando eu vou mandar esse material para vocês no formato doc, né, aqui está no formato PDF, vocês vão poder alterar esse documento, tá? E eu vou mandar ele em branco, né, eu vou mandar o modelo, que é esse modelo que vocês estão vendo, e vou mandar em branco para vocês preencherem com as informações, com a construção do material de vocês, tá? Então, vocês podem ir tirando essas informações quando for. Não precisa deixar esse nome aqui, modelo, plano de aula, tá bom? Como falo para vocês, é um modelo, tá? Então, se é um modelo, eu trago informações aqui que é como se fosse uma proposta, né, de plano de aula que eu vou estar apresentando para uma turma do sexto ano. Na verdade, não é uma turma, na verdade, é para o nível sexto ano. Eu tenho, na verdade, aqui, ó, eu fiz o plano como se eu tivesse 3 turmas, A, B e C, né? E esse plano de ensino ele vai ser aplicado com essas 3 turmas, tá ok? Então, o nome da minha instituição é Mundo Melhor, né? Que é o que a gente deseja. Lembrando que vocês têm que colocar o nome de vocês, tá? Então, aqui eu botei fulano e Beltrano, vocês vão colocar aí Pedro, Marco, João, certo? Lucas, tá? E vocês coloquem aí, isso aqui é uma informação que deve constar no plano obrigatoriamente, tá? O número do plano aqui, ó, eu coloquei 1, tá? Eu vou explicar a vocês por que eu coloquei 1, e aí eu vou depois passar lá para aquele plano bimestral, para vocês entenderem como foi que eu fiz. Então, o modelo de plano 1, essa informação é obrigatória, se o plano de vocês, que vocês vão desenvolver dentre, aí eu vou voltar para cá, tá? Ó, dentre esses planos aqui, ó, veja, eu construí, então eu vou desenvolver nesse plano de aula, esse plano aqui, ó, o primeiro plano, tá? Que está lá no meu plano bimestral. Então, eu vou construir esse plano aqui, eu vou descrever como é que eu vou desenvolver esse plano com meus alunos, tá? Aqui é uma estrutura resumida, né, do plano, aqui é um plano, aqui é outro plano, aqui é outro plano, tá? Então, se eu fosse desenvolver lá no plano de aula, aula 3, tá? Eu teria que colocar essas informações lá, tá? Colocar bem bonitinho. Então, veja, eu vou voltar para o plano de aula. Então, o plano de aula, né? Aqui consta a data errada, lá tem 29 de maio, que eu coloquei dia 18, né? Mas é dia 29 de maio, tá? Então, você vai colocar a data que está aqui, ó. Se você colocou a data aqui, 29 de maio, você também tem que colocar aqui, ó, 29 de maio, tá? A data é obrigatório, o nível de ensino é obrigatório, tá? A turma, quando eu digo a turma, né, no caso aqui é anos finais, aqui você pode colocar sexto ano, aqui eu digo a turma, não é obrigatório, né, você colocar a turma A, B e C, tá? Mas o nível, aqui no caso é sexto, ó, nessa parte aqui é sexto ano, essa informação do sexto é para estar aqui no nível do ensino, tá? O turno também não é obrigatório, a carga horária também não é obrigatória, o número do aluno não é obrigatório. O que é obrigatório eu coloquei aqui do lado, tá vendo? O número do plano de aula é obrigatório, a data é obrigatório e o nível de ensino é obrigatório constar nesse documento, ok? Então, vamos lá. Qual é o primeiro elemento didático que deve constar nesse plano de aula que eu vou elaborar? Tá? Então, eu tenho que colocar o quê? A unidade temática que a gente entendia antigamente como conteúdo de ensino, né? Então, eu vou deixar o termo conteúdo para vocês lembrarem, mas hoje a gente usa o termo unidade temática, como consta lá na BNCC. Então, o que é essa unidade temática? É o que eu vou ensinar, né? Eu vou ensinar o quê? Lutas, eu vou ensinar ginástica, eu vou ensinar esporte. Essa informação também é obrigatória, tá? Então, no meu plano, eu vou ensinar lutas, tá? Mas eu coloquei aqui embaixo, ó, todas as unidades temáticas para lembrar vocês quais são e vocês escolhem uma que vão desenvolver, lembrando que tem que ser a partir do plano bimestral, tá? Como eu aqui no meu plano bimestral, ó, o meu conteúdo é luta, tá? Tá aqui, ó, conteúdo, unidade temática, no meu plano anual também é luta, tá? Então, lembrando que você primeiro vai fazer o plano bimestral e depois que você elaborar o plano bimestral, você vai fazer o plano de aula, tá bom? Que equivale a uma aula. O plano bimestral são 6 aulas, tá ok? Tem que constar também o objetivo de forma obrigatória. O que é o objetivo? Para que eu vou ensinar? Né? Eu vou ensinar para quê? Eu vou ensinar o plano de ensino, né? Eu coloquei de forma descrita aqui, é aquilo que se prevê alcançar ao longo do prazo para a educação física com aquela determinada série ou nível de ensino. Exemplo, o meu objetivo
Aqui é apresentar as lutas regionais e nacionais e tem como objetivo específico apresentar a diferença entre luta e briga, ok? Por quê? Porque dentro do geral, vou falar sobre as lutas regionais, nacionais, dentro desse objetivo geral, um específico eu tenho que falar sobre luta e brigar para fazer com que o aluno reflita, compreenda que é diferente. A luta e a briga são coisas diferentes, tá bom? Lembrando, gente, que isso eu estou dando como exemplo, tá? Vocês podem abordar da forma como vocês quiserem essa estrutura. O tema da aula é opcional, vocês colocam se vocês quiserem, eu deixei aqui, né? Mas é opcional. Habilidade, né? É obrigatório. Então, a habilidade está relacionada ao saber fazer, tá? Então, ela é uma aplicação prática de uma determinada competência para resolver uma situação complexa, tá? Então, a habilidade, né, é um item obrigatório, né? Então, o que consta dentro desse plano como habilidade, tá? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei, ó, a habilidade 16, tá? Do sexto e sétimo ano, a habilidade 16, né, para a unidade temática luta. Isso tudo consta lá na BNCC, tá, gente? Eu não criei essas informações, estão lá na BNCC. A habilidade 16, tá? Tá aqui, ó. Ok? E também acrescentei a unidade 14. Por quê? Porque eu também vou estar trabalhando essas habilidades. Lembrando que eu não coloquei, ó, aqui eu não coloquei a habilidade 14, que é essa aqui, tá? Mas eu vou atualizar quando eu enviar esse documento para vocês. Eu vou colocar aqui, nessa aula 1, a habilidade 14, ó, que é essa aqui, tá? Então, no plano, eu inseri, tá aqui a habilidade 14, no sexto e sétimo ano, tá? De lutas. Então, habilidade 16, identificar as características, né, das lutas do Brasil. As características são diversas, tática, de regra, material, vestimenta, código, rituais, né, fundamentos, regras, o que for. E a 16, ela vem numa perspectiva de procedimental, que é o quê? Experimentar, fruir diferentes lutas do Brasil, né? Então, eu vou estar nessa aula trazendo, né, além da abordagem, né, ela tem 50 minutos, eu vou abordar as lutas do Brasil e vou fazer eles também experimentarem algumas experiências das lutas, né, do Brasil. Diana, você vai conseguir fazer isso numa aula? Não sei, mas é a minha proposta, é um plano que eu elaborei. Se eu não conseguir, não tem problema. Na próxima aula, eu desenvolvo a parte prática, né? A gente precisa, né, sempre que for pensar no plano de aula, a gente precisa escrever qual é a nossa ideia, pensar, organizar. Se vai acontecer, se eu vou conseguir concluir o plano, não tem problema se eu não chegar a concluir. Né, fica para a próxima aula. Isso não vai atrapalhar e não vai interferir na aprendizado do aluno. Né? Muito pelo contrário. A gente monta com a ideia de que o tempo do aluno, o tempo de aprendizado dele é de acordo com o que ele tem, né? De acordo com o aluno. Então, é uma proposta de aula que pode ser que eu consiga concluir ou não. Né? E aí não tem problema se eu não concluir, tá bom? Nesse documento também, no plano de aula, tem que constar as dimensões do conteúdo, tá? Então, as dimensões do conteúdo conceitual, né? Lembrando, procedimental e atitudinal. E aí, gente, lembrando que nos PCN, as dimensões dos conteúdos eram conceitual, procedimental e atitudinal. Na base, né, o conceitual ampliou para reflexão sobre a ação, análise e compreensão. O procedimental ampliou, né, ainda existe, mas ampliou para experimentação, uso e apropriação e fruição, e o atitudinal ampliou para construção de valores e protagonismo comunitário, tá? E aí eu mostro um exemplo, né, conceitual, lembrando que é o que se deve saber, o que eu devo saber, o procedimental é o saber fazer, né, a prática, a experiência, e o atitudinal é como eu devo ser, me comportar, né, como agir diante daquela experiência, daquela aprendizado que eu estou, naquele momento de ensino que eu estou tendo. Então, lembrando que o conceitual está relacionado ao conhecimento do aluno, adquirir sobre o conteúdo estudado, né, conceito, definição, tudo. Então, exemplo, compreender a história e a origem das lutas regionais e brasileiras. Aqui eu ainda posso acrescentar, compreender, né, e refletir sobre o que é briga e o que é luta, tá?
Procedimental, né? Lembrando que é o fazer, né? É o saber fazer na prática, então, vivenciar, realizar as tarefas, né? Sobre os conceitos. Então, exemplo, escrever sobre a compreensão entre luta e briga, né? O fazer, gente, além da experiência prática, o aluno ele pode realizar de forma escrita, expressar essa compreensão de forma escrita. Então, eu posso solicitar que o aluno, por exemplo, ele identifique, né, e ele realiza um movimento a partir de uma imagem que eu mostre lá no computador para ele, a partir de um vídeo que ele faça um movimento, ou na aula prática, né, eu faço o movimento da capoeira, então eu faço o movimento da ginga, eu peço que o aluno ele realize esse movimento, se ele consegue fazer esse movimento no ritmo, né, harmoniosamente com a música que está tocando, então fazer com que o aluno ele se movimente, né, e ele pode também estar escrevendo, desenhando, né, sobre isso como forma de avaliação, que é uma experiência também prática, né. Então, apresentar por escrito, por exemplo, quais lutas foram abordadas na aula, ou então apresentar a partir de gestos, de movimento, né? O professor diz aí, como é a ginga da capoeira? O aluno tem que fazer o movimento a partir do momento que o professor fala. Como é o movimento de estrelinha da capoeira, o AU, né, que a gente fala. Então, o aluno ele tem que fazer o movimento a partir do que foi apresentado pelo professor, pelas imagens, pelo movimento corporal também do professor. E o atitudinal é ele, né, respeitar a história das lutas, respeitar que o corpo dele tem um limite, né, que respeitar a cultura, né, africana, brasileira. Então, envolve esses elementos, tá? Procedimentos de ensino, né? Esse item aqui, né, que é obrigatório, como eu vou ensinar, ou seja, envolve o quê? O método de ensino, as etapas de aula, né, a estratégia didática que eu vou usar para ensinar esse conteúdo, tá? Então, eu explico aqui, ó, a aula será realizada em sala de aula, né, no caso pode ser a sala virtual também, né, expondo o que é luta, o que é briga e suas diferenças. Para melhor compreensão, será apresentado um vídeo expondo o que é luta e briga. Em seguida, será abordado, né, sobre a caracterização das lutas regionais e brasileiras, que se referem a capoeira, uca-uca, jiu-jitsu, marajoara, maculelê e tarracá, tá? São lutas que apresentam características de uma região do Brasil. E aí a gente pode explicar, né, para alguns estudantes, por exemplo, do norte, né, a luta marajoara, ela é uma luta local. Para a gente do Nordeste, ela é uma luta regional. Então, é importante que o professor destaque isso, né? Quando eu digo uma luta local, é que nasceu naquela cultura, naquele, né, grupo social. Eu não nasci no Norte, eu sou de uma outra região Nordeste. Então, não é uma luta conhecida por mim local, é uma luta conhecida por mim de forma regional, de uma região, né, do Brasil. Então, o que a gente fala regional e luta local, tá? Então, algumas lutas, né, vão ter essa compreensão de local e de regional. Apresentar as características gerais, né, e que são lutas que há um confronto do corpo a corpo, ataque e defesa, o objetivo é sempre vencer o oponente, né? Então, por exemplo, eu posso estar expondo um vídeo sobre lutas regionais brasileiras, aí após esse momento eu entrego uma folha de papel, ou no chat, né, na sala virtual, peço para que os alunos expressem em uma palavra, ou na folha de papel, em 5 linhas, né, o que é luta, o que é briga, e em seguida eu também posso pedir para eles escreverem uma ordem de preferência pessoal, qual luta regional eles desejam conhecer e vivenciar, tá? Ao final dessa aula, né, então, eu posso realizar um movimento, explicar como é o movimento da capoeira, como é o movimento do uca-uca, né, e pedir para o aluno fazer de casa ou na escola, né, então, uma experiência, uma experimentação, uma fruição, né, quando a gente fala de fruição, eu posso pedir para o aluno assistir um vídeo, né, e conhecer essas lutas, né, ele é um telespectador, ele vai ver um vídeo e conhecer por meio desse vídeo, tá? A avaliação, de que forma eu vou avaliar? Isso também é obrigatório, tá, gente? Então, o que, como e para que avaliar, né? Lembrando que a avaliação ela é de forma contínua todas as aulas, né? Então, eu posso avaliar a partir do debate final da aula sobre o conhecimento das lutas regionais e locais ou brasileiras que foram abordadas. Posso elaborar um questionário com perguntas, né, para avaliar o conhecimento dos alunos sobre a história, a origem das lutas brasileiras que foi abordado na aula.
Posso também pedir para eles identificar e compreender a diferença entre briga e luta. E posso também conseguir, fazer com que ele diferencie o que é uma luta regional e uma luta nacional, tá? Então, eu apresentei para vocês aqui, né, opções de avaliação. Não quer dizer que vocês vão fazer tudo isso, mas vocês têm que dizer o que é que vocês vão fazer e vocês vão avaliar, como vocês vão avaliar esse aluno. Se é um questionário, se ele vai fazer um texto escrito, se ele vai produzir um vídeo fazendo um movimento ou explicando o que ele compreendeu da aula, tá? Material também é opcional, tá? Pode ser computador, Jamboard, que é uma tela, né, virtual que você pode usar, que tem lá no site, no Google Drive, folha de papel, o chat, né, da sala também, vídeos, né? E aqui algumas referências opcionais que eu posso estar colocando para quê? Para mim, como professora, né, eu construí essa aula e quais foram os sites, onde foi que eu pesquisei as informações, né? Então, normalmente, um plano de aula, né, ele é um documento que fica na escola, o coordenador, o diretor, né, tem acesso a esse documento. Então, quanto mais informações e explicação você colocar nesse documento, melhor para as pessoas compreender como é que vocês estão trabalhando, como vocês estão desenvolvendo as suas aulas, tá? Então, lembrando que um plano de aula vocês vão escolher dentre um desses aqui, tá? Lembrando que o plano bimestral são 6, e vocês vão escolher um desses aqui para desenvolver um plano de aula, tá bom? Então, todo esse documento, né, vai ficar disponibilizado para vocês e vocês podem estar consultando e vendo como vocês podem estar organizando esse material, essa atividade, tá bom? Qualquer coisa, podem entrar em contato. Até mais.